Glória a Jesus. Então vamos lá. Vamos hoje para o livro de João, capítulo 16, onde nós temos a continuação das instruções que Jesus estava dando para os seus discípulos. Como nós já vimos na live passada, nas duas lives passadas, nós vimos que Jesus está dando instruções para os seus discípulos. Ele está na reta final, Jesus está na última semana antes da crucificação. Então, Jesus está ali falando com seus discípulos, instruindo, dizendo o que eles devem fazer, como eles devem agir. Jesus está também consolando, está orientando todos os seus discípulos. Então, o capítulo 16 é a continuação dessas orientações. Então, começa assim dizendo: Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. E para quem não sabe, a sinagoga é o templo, é o lugar, né, de congregar dos judeus. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram ao meu Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vou-lo tenho dito, ou seja, de que já tenho dito a vocês. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque tenho dito isso, vosso coração se encheu de tristeza. Então, aqui, o início do capítulo 16, Jesus está falando da situação que irá acontecer após a sua subida, né? Porque nós sabemos que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, passou aqui na terra um período e depois ele subiu aos céus, né? E alguns dias em que ele ainda passou na terra, mas depois ele subiu aos céus. E ele está dizendo o que que iria acontecer após a sua subida. Ele está dizendo que haveria uma perseguição, e de fato aconteceu isso, e acontece até os dias de hoje. Aquele que confessa o nome de Jesus e se depara com uma perseguição por causa disso, sofre aquilo exatamente que Jesus falou aqui, né? Então eu estou aqui, não sei se você não está vendo, mas está aqui a palavra, né, a Bíblia, onde eu estou lendo aqui para vocês. Então o que que diz? Jesus está dizendo: serão perseguidos, expulsar-vos-ão, ou seja, vocês serão expulsos. As pessoas irão pensar que matar vocês, perseguir vocês, fazer mal contra vocês, estarão fazendo um serviço a Deus. As pessoas vão achar que isso é bom, porque elas vão achar que vocês são contrários a Deus, eles vão achar que vocês são uma seita qualquer. Isso aconteceu de fato, se cumpriu tudo isso. Nós sabemos que lá na igreja primitiva, logo quando começou os primeiros cristãos, né, Pedro, Tiago, João, Estevão, todos aqueles que eram discípulos e também outros que se juntaram depois, inclusive o primeiro mártir foi Estevão, está escrito no livro de Atos, que ele morreu apedrejado por causa de Jesus Cristo, e assim como muitos outros. Todos os 12 apóstolos morreram como mártires, com exceção de um, perdão, que foi o próprio João, né? João, ele tentaram, inclusive, fazer isso, matá-lo, mas não conseguiram, porque ali havia algo, um propósito diferente na vida de João. Inclusive, João foi o discípulo onde Jesus levou para, permitiu que ele fosse ali para a ilha de Patmos e ali deu para ele a revelação do Apocalipse. Então, o livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, foi dado para João já na sua velhice e ali ele faleceu com uma idade já avançada. Enquanto os outros discípulos todos, os 12, né, com exceção de Judas, mais os 11 que ficaram, e tirando João, ficaram 10. Esses 10 foram realmente mortos como mártires, ou seja, passaram por todos os sofrimentos, e João também passou, né? Sabemos que João também teve um momento em que ele foi torturado. Não vamos entrar em detalhes aqui nisso agora, mas a história mostra, você pode inclusive verificar depois. Mas os 10 morreram mesmo por causa disso que Jesus falou aqui. Então aqui ele está falando de aflição, aqui ele está falando de lutas, de perseguição, de problemas, inclusive problemas por seguir a Jesus, né? Porque nós sabemos que, como diz a própria palavra lá em João capítulo 3, ainda no mesmo livro, no capítulo 3 e a partir do versículo 16, diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, que é Jesus Cristo, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna.
Mas também depois ele diz que aqueles que praticam obras más, ou seja, aqueles que fazem o mal, eles procuram estar no escuro para que as suas obras não sejam vistas. Eles se escondem, né? Isso é uma realidade que nós vemos todos os dias. As pessoas estão fazendo coisa errada, ela vai procurar sempre a escuridão. Mas as pessoas que estão fazendo a coisa certa procuram a luz. Porque isso está dito aqui que Jesus iria permitir a perseguição sobre seus discípulos e que aqueles que não querem saber de Deus, aqueles que não amam a Deus, aqueles que não temem a Deus, iriam realmente rejeitar, iriam realmente odiar a palavra de Deus, né? Por quê? Porque suas obras são más e não querem sair das suas obras, não querem largar aquilo que fazem, querem ir para a escuridão, querem se esconder, não querem que coloque luz sobre os seus pecados, né? Que não exponham o seu pecado. Porém, quando alguém prega o evangelho, fala de amor, fala de paz, fala de alegria, fala de obediência, fala de disciplina, fala de coisas boas, né? Coisas que vão melhorar a nossa vida, então as pessoas que não querem sair da sua vida de pecado, elas se incomodam com isso. Foi o que aconteceu com Judas. Judas, o Iscariotes, aquele que realmente traiu Jesus, ele se incomodava muito com as pessoas que adoravam a Deus. Tanto que quando Maria, aquela mulher, não a mãe de Jesus, mas a outra Maria, irmã de Marta e Lázaro, quando ela vai adorar Jesus aos pés de Jesus e derrama ali, Deus abençoe, Carlos Alberto, seja bem-vindo, a paz do Senhor Jesus. Então, quando Maria vai adorar a Jesus ali aos seus pés, o que acontece? Judas Iscariotes se incomoda e acusa Maria, né? E diz: Maria, por que você está fazendo isso? Ou então, na verdade, ele diz para todos, né? Ele fala: ela está lançando aí um perfume muito valioso aos pés de Jesus, quando poderia estar vendendo esse perfume caro, porque era caro mesmo, e estar dando para os pobres. Então, ele está dizendo isso, e diz o texto, né? Está lá em João mesmo, no capítulo 12, ele diz assim: o texto diz, ele estava fazendo isso não porque queria ajudar os pobres, mas sim porque era ladrão, né? Então ele que cuidava do dinheiro, né, que ali doavam para o ministério de Jesus e para que pudesse sustentar o trabalho deles, né, que eles faziam um trabalho árduo diariamente e muitas pessoas ajudavam, muitas não, algumas pessoas ajudavam, e esse dinheiro ficava numa bolsa e essa bolsa ficava com Judas. E diz o texto que ele mexia, que ele roubava, né? Ou seja, por isso ele se incomodou, ele realmente viu uma oportunidade daquele dinheiro que pudesse vir daquela venda daquele perfume, ele queria que fosse vendido para que pudesse colocar na bolsa e ali ajudar os pobres, porém ele iria pegar parte para si. Então, veja que a adoração a Deus, ela incomoda aquele que quer fazer o mal, né? Então, quando alguém realmente dispensa o seu melhor para Deus, alguém vai achar ruim e alguém vai querer perseguir. Então, o João capítulo 16 fala exatamente disso, da perseguição sobre a igreja, fala de aflição. E Jesus está dando instruções que servem para aqueles discípulos, mas também servem para nós. Então, nós podemos nos espelhar aqui e entender tanto as dificuldades que eles passavam, que nós passamos também até hoje, em grau diferente. Logicamente que no Brasil, hoje, nós temos uma situação onde temos liberdade para falar do Evangelho de Jesus, porém, naquele tempo e naquele lugar, existia uma perseguição muito forte, como ainda existe até hoje em outros lugares do mundo, né? E pode vir a existir no Brasil também um dia. Mas enquanto isso, estamos falando de Jesus com maior liberdade do que e bem maior do que eles tinham. E naquela época a perseguição foi grande contra eles, né? Então Jesus está instruindo e nós podemos pegar para nós essa instrução e entender o que podemos fazer para poder vencer as aflições. É isso que eu quero falar nessa noite com você. Você que está aí passando, porventura, como todos passamos por lutas, lógico que tem momentos em que nós temos um alívio, né? Vencemos uma batalha, como podemos dizer, a guerra será vencida no final, em nome de Jesus, então você já receba aí a guerra no final, vamos vencer. Mas por que vamos vencer a guerra? Porque estamos do lado certo. Estamos do lado de Cristo, que é o vencedor, aquele que nunca perdeu. Então, nós vamos vencer junto com ele no final. Porém, ainda estamos nas batalhas, né?
E às vezes nem sempre quem vence a guerra vence todas as batalhas. Mas por que que podemos não vencer todas as batalhas? Se não estivermos fazendo exatamente o que ele ordena. Porque se nós estivermos alinhados com o exército de Cristo, se nós estivermos realmente debaixo da autoridade do Senhor, se nós estivermos realmente obedecendo a sua palavra, vamos vencer todas as batalhas em nome de Jesus. Essa palavra que eu quero dizer para você nessa noite. Você pode crer que você vai vencer essa batalha que você está passando. Ela vai ser uma batalha vencida, mas se você estiver alinhado, seguindo a direção do general, seguindo a direção do Senhor, que ele que é o comandante desse exército. Então você precisa obedecer a sua palavra. Então vamos avançar aqui para a gente ver o que ele fala a respeito dessa vitória que os discípulos teriam e que nós temos também. Vamos lá. Nós vimos até o versículo 6, quando ele diz que o coração dele se encheu de tristeza. Mas por quê? Por causa das expectativas negativas. Já havia notícia correndo, o próprio Jesus já falava que ele iria partir para o Pai. E ele diz: quando eu falei isso para vocês, vocês se entristeceram. Mas aí depois ele começa a orientar. Todavia, isso aqui é importante, ele está falando, vocês se entristeceram, porém, digo a verdade para vocês, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu vou enviá-lo. Glória a Deus. Então aqui ele está dizendo o motivo, o propósito deles passarem por aquele momento de dor. Era necessário eles passarem. Por quê? Para que eles pudessem ter depois o resultado desse momento que eles estavam passando. Qual seria o resultado? Eles iriam passar por a solidão, a perda, Jesus iria passar pelo sofrimento, eles iriam sentir aquele impacto, não é? Aquela dor de perder a Jesus ali, de Jesus morrer, né? Porém, ele iria depois receber algo muito maior. Então, é necessário entender o propósito que está por trás. Eles iriam perder Jesus por um tempo, mas depois eles iriam ter Jesus sempre com eles, todos os dias, como ele disse, e o Espírito Santo, o outro Consolador, também todos os dias aqui na terra para nos ajudar. Mas eles só poderiam enviar o Consolador se ele fosse. Então, temos que entender o propósito de Deus. Às vezes estamos passando por uma situação, mas Deus só pode trabalhar na nossa vida se passarmos por essa situação. Como é que Deus vai limpar a árvore, como ele está falando no capítulo 15, sem que pudesse podar? Não tem como limpar sem podar. Não tem como limpar sem cortar. Então, é exatamente isso, essa lógica, esse o princípio que Deus está falando aqui. Não é possível vencer se você não passar por esse momento. Então, vamos entender primeiramente, a primeira coisa é entender o propósito de Deus. O primeiro passo para vencer as aflições. Então, vamos lá, você está passando agora por um momento difícil, uma aflição, uma crise, uma luta, queira chamar como for. Existem graus também, Então, o primeiro passo que a palavra de Deus nos orienta nessa noite é entender o propósito que Deus tem na sua vida. E que propósito é esse? Você precisa saber, você precisa buscar. Mesmo que seja o princípio, o início dele, como Deus falou com Abraão, Ainda Abrão, vai, sai da tua terra, do meio da tua família, e eu vou te mostrar um lugar. Mas Deus não disse ainda qual era o lugar, Deus não disse ainda qual era o propósito, Deus não disse ainda, quer dizer, ele foi falando aos poucos. Ele disse ali sim que ele faria dele uma grande nação, só que tinha muita coisa que iria acontecer, um processo todo, que ele ia passar, ele, aquele povo, até se cumprir essa palavra. E Deus não falou tudo, porque não é possível falar tudo. Porque se falar tudo, nós não podemos suportar. O próprio Jesus, nesse texto aqui, ele vai dizer isso. Tem coisas que não há o momento de falar. Então, assim é na nossa vida. Estamos passando por uma situação, qual é o propósito? Vamos buscar saber.
Então você precisa saber o que Deus tem na sua vida, né. O que é que ele quer fazer através da sua vida nessa terra, tá. Especificamente. Nós sabemos que tem um propósito geral, mas você tem que saber exatamente para você, o que que Deus tem, como ele vai te usar, em que área, né, onde você vai ser um instrumento de Deus, tá. Sabemos que o propósito geral é ser um adorador, né. Ser um adorador é a base de tudo. Adorar a Deus, fomos criados para louvor da sua glória, então esse é o primeiro passo, essa é a porta de entrada para tudo. Se não tiver isso, não vai acontecer nada. Mas e quais são os passos específicos para a sua vida? Onde Deus vai te usar? Como Deus vai te usar? Quando Deus vai te usar? Para quem Deus vai te usar? Enfim, são detalhes que nós precisamos saber. Isso faz com que as coisas comecem a ter sentido. Quando nós avançamos, ele diz no versículo 7 que o Consolador não viria, mas eu vou enviá-lo. E no versículo 8 ele diz: quando vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então aqui ele está dizendo um grande propósito. O Espírito Santo virá para quê? Para que o mundo possa conhecer a Deus. Se os discípulos fossem egoístas, né? E se isso seria impossível acontecer, mas caso fosse algo só para eles, como eles bem queriam que fosse, né? Eles queriam que Jesus ficasse ali, andando com eles, pertinho deles, né? Eles se entristeceram quando Jesus falou: "Eu vou", mas aqui Jesus está explicando: "Olha só, enquanto eu estou com vocês, eu sou de vocês, eu sou o mestre de vocês, eu sou o Senhor de vocês, eu converso com vocês, eu explico para vocês, eu trato vocês na intimidade diferente, como amigos, porém tem algo melhor do que isso, quando eu for, o Espírito Santo vai vir e vai espalhar essa amizade, esse amor, essa graça que eu tenho com vocês. Vai ser espalhado para toda a humanidade. Então, não sejam egoístas. Entendam que tem um propósito geral para todos e que você é um instrumento para isso. Então, quando a gente aplica na nossa vida, a gente entende que o que nós passamos vai gerar um resultado nos outros. Então, esse é o segundo passo que a gente precisa entender. Né? O segundo passo é não ser egocentrista, ou egocêntrico, vamos dizer, né? Ou seja, não olhar somente para nós, mas olhar para o próximo. Então, estamos passando uma aflição, vamos entender como isso vai ajudar as pessoas ao meu redor. Porque com certeza Deus está trabalhando na sua vida, através disso, te fazendo uma pessoa melhor, te fortalecendo, para que você possa ajudar as pessoas ao seu redor, começando pela sua casa, pela sua esposa, pelo seu esposo, pelo seu filho, pela sua filha, pelos seus pais, pelos seus irmãos, e expandindo para os demais. Não só família, mas seus amigos, seus vizinhos, né? Seus colegas, as pessoas com quem você convive, as pessoas com quem você eh, tem um contato na sua vida. Todas essas pessoas com as quais você tem um contato na sua vida é o seu próximo. Tanto que quando perguntaram para Jesus: "Jesus, quem é o meu próximo?" Porque Jesus tinha dito que o maior mandamento é amar ao teu próximo como a ti mesmo, juntamente com o primeiro, né. Esse é o segundo. O primeiro é amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Amar a Deus. Segundo, semelhante ao primeiro, é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus falou isso, eles perguntaram, os questionadores perguntaram: "Quem é meu próximo?", né, querendo se justificar. Se Jesus falasse assim: "Seu próximo é sua família", então eles iriam dizer assim: "Então eu estou cumprindo o mandamento". Porém, Jesus falou para eles assim uma parábola, aquela parábola do bom samaritano, né, você pode pesquisar,
Tem na internet, você coloca lá Parábola do Bom Samaritano, se você não conhecer, e aí você vai poder ler. Mas eu vou aqui resumir. Um homem ia pela estrada e foi assaltado e ficou ali, ferido pelos assaltantes. E passava pela estrada um sacerdote, só que ele olhou de longe e não ajudou. Passava um levita, da mesma forma, olhou de longe e não ajudou. E passava também um samaritano, que na época era ali sofria discriminação pelos judeus. E vice-versa, também os samaritanos não se davam com os judeus e os judeus com os samaritanos. E aí, quando o samaritano viu aquele homem, ele ajudou. Diz a palavra, né, a parábola, que ele se aproximou, cuidou daquele homem, ajudou, acolheu, fez tudo, pagou para cuidarem dele. E aí Jesus pergunta: quem foi o próximo daquele homem ferido? E aí todo mundo respondeu: o samaritano. Então, o que que a gente entende, né? Depois Jesus fala assim: façam isso também, né? Então, o que que a gente entende nessa parábola? Que o nosso próximo são as pessoas com quem nós temos um contato na vida. Não adianta a gente dizer: mas eu já cuido da minha família só, mas eu já cuido da minha igreja, mas eu já cuido dos meus amigos, mas eu cuido de quem cuida de mim, mas eu ajudo quem me ajuda, mas eu amo quem me ama, né? Porque se Jesus amasse só quem amasse a ele, nós não estaríamos aqui agora. Jesus amou o seu inimigo e ele disse para nós: ame o seu inimigo, ore por quem persegue você, bendiga quem maldiz você. E ele cumpriu isso quando ele foi à cruz. Os homens que vieram prendê-lo, o Pedro feriu a orelha daquele soldado, daquele servo do sumo sacerdote, chamado Malco, e Jesus pegou a orelha e curou aquele homem, mostrando que ele estava fazendo bem àquele que veio prendê-lo. Da mesma forma, Jesus também orou na cruz dizendo: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus estava orando pelos que estavam o crucificando, orando por aqueles soldados que o prenderam na cruz. O mesmo soldado que bateu com o machado lá, perdão, com a, me esqueci até o nome, o martelo, mas tem outra ferramenta ainda mais pesada, né, que eles usavam. Então, aquele soldado que feriu Jesus, até mesmo aquele que depois feriu o seu lado com a lança, Jesus estava orando por ele, dizendo: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Jesus teve compaixão, Jesus teve amor, Jesus teve ali compaixão, essa é a palavra, daqueles homens. E por isso Jesus orou por eles. Então ele está falando isso, não é? E a parábola do bom samaritano mostra que o nosso próximo são todas as pessoas com quem a gente convive. Então Deus quer nos usar. Deus quer usar a nossa vida através dessa situação que passamos, seja ela qual for, por mais difícil que ela seja. Nós temos que entender que essa situação vai nos fazer fortes, vai nos fazer resistentes. A palavra de Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Para quê? Para que a gente possa, com esse poder, com essa capacidade que Deus dá, podermos ajudar as pessoas ao nosso redor, começando pelos mais próximos, como prioridade, né? O sacerdote, ele quando sacrificava animais, ele sacrificava um animal por si pela sua casa e aspergia o sangue. E depois ele também sacrificava o segundo animal pelo povo, mas a prioridade é a sua casa. Começando pela sua casa e depois expandindo. Então, se eu já faço na minha casa, se eu já compartilho as coisas de Deus que estão na minha vida, com a minha família, com a minha casa, se eu já pratico esse amor de Deus na minha casa, então eu posso expandir para uma outra casa, por exemplo, uma célula, né? Para poder abençoar outra família, outra casa, para poder estar junto ou mesmo até mesmo ser um líder, ou até mesmo abrir a própria casa para poder receber pessoas e ali expandir também para os amigos, para os vizinhos.
Também posso pregar a palavra onde eu passar, pregar a palavra no trabalho, pregar a palavra de Deus ali entre os vizinhos, nas ruas também, onde passar. Enfim, compartilhar o que Deus fez na minha vida com o próximo. Eu posso fazer isso, mas eu preciso passar o processo que Deus permite. Nós precisamos passar por esse processo e entender que isso tem um propósito de alcançar outras pessoas. Então entenda que você é um instrumento que está sendo afinado. Entenda que você é uma ferramenta de Deus que precisa estar pronta, afinada, afiada, como um machado afiado, para poder fazer a obra de Deus com eficiência, com verdade, com efetividade, com resultados. Como diz o capítulo 15, dando muito fruto, mas para isso é necessário a limpeza, é necessário as aflições, né? E nós sabemos que o próprio texto, né, da palavra de Deus, ele diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, já é sabido. E o próprio Jesus fala, e mais tarde vamos ver aqui, no mundo tereis aflições. Então, já é conhecido que as aflições fazem parte dessa vida e que elas vão acontecer. Porém, é necessário a gente saber lidar com elas. E uma forma, a segunda coisa que nós falamos nessa noite para poder lidar e vencer com essas aflições é justamente entender que eu sou um instrumento de Deus, estou sendo preparado. Vamos avançar. Versículo 9. Ele diz que no versículo 8 que, perdão, no versículo, vamos ler o 8, mas no 7 ele diz que o Consolador será enviado, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Né? Então, por que ele vai convencer do pecado? Porque não creem em Cristo. Então, as pessoas que não creram, porque não tinham o Espírito Santo. Só é possível crer em Jesus se tiver o Espírito Santo. Então, como não tinham, por quê? Porque Jesus acabou de falar aqui que nós lemos que o Espírito Santo virá quando ele for. Então, como ele não tinha ido, o Espírito Santo não tinha vindo para convencer. Então, é necessário que as pessoas sejam convencidas do pecado. O que é ser convencido do pecado? Realmente ter certeza, eu preciso me arrepender, eu preciso de Deus. Esse convencimento é o Espírito Santo que faz, não é o ser humano. Eu não tenho essa capacidade, ninguém tem essa capacidade de convencer o outro que ele precisa mudar, que ele precisa se arrepender, que ele precisa de perdão, que ele precisa de salvação. Salvação de quê? Algumas pessoas questionam, né? Vocês falam de salvação, mas salvação de quê? Eu não estou precisando de salvação. Quem precisa de salvação é quem está passando por uma situação ali de perigo, né? Está ali em eminente risco de vida, enfim. Essa pessoa precisa ser salva, mas eu, né? Então, por isso que o Espírito Santo convence a gente que sim, precisamos de salvação, precisamos de perdão, porque todos pecaram e estão sem a glória de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Então, isso que o Espírito Santo nos convence, que nós precisamos do perdão para poder ter vida eterna, perdão dos nossos pecados, arrependimento, e quem faz isso é o Espírito de Deus, não somos nós. Tanto quem convence quanto quem faz gerar no coração da pessoa que se arrependeu essa esse quebrantamento, essa mudança, que só acontece porque Deus faz. E ele avança dizendo: da justiça, convencerá da justiça, porque eu vou para o meu Pai. Ou seja, não tem como Jesus continuar ensinando. Quem vai ensinar a obedecer é o Espírito Santo. E para finalizar, ele diz: e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Quem é o príncipe desse mundo? Príncipe das trevas, não é? Que a Bíblia fala. Quem é esse? O próprio Satanás, o inimigo de Deus, que se torna inimigo também de todo aquele que segue a Deus. Esse já está julgado, diz a palavra, versículo 11, né? Então, por isso, por ele já estar julgado, quem vai convencer é o Espírito de Deus. Ele vai nos dar certeza que Satanás está julgado,
que o pecado está vencido, que o mal está derrotado, então eu posso ter vida com Deus. Quem me convence disso? O Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não convencer o ser humano disso, ele não vai entender essa verdade e assim vai ficar enganado, achando que o mal vai prevalecer, achando que o mal vai compensar, achando que o pecado vai levá-lo a uma coisa melhor, achando que permanecer no pecado não vai trazer condenação, achando que ele não precisa abandonar o pecado. Esse engano, ele acontece quando a pessoa não tem o Espírito Santo. Porém, cremos nessa noite, recebemos nessa noite essa palavra, que o Espírito Santo sim está aqui nos convencendo dessa necessidade. Nós precisamos de mudança. E não estou falando para você, estou falando para mim. Todos nós precisamos, eu e você, todos que estão assistindo, todos que irão assistir, precisamos de mudança. Nossas famílias precisam de mudança. Que mudança? De dentro para fora. Um novo coração, coração transformado, coração aperfeiçoado. E quem já conhece a Deus, melhorar. Porque lá em Oséias capítulo 6, versículo 3 está escrito: conheça e prossiga em conhecer o Senhor. Se você passar 10 anos, quando você voltar nesse texto, vai estar dizendo: prossiga em conhecer o Senhor, porque o Senhor é inesgotável. Glória a Deus. Porque o seu conhecimento é inesgotável. Porque o seu amor é imenso. Sua bondade é eterna. Ou seja, nós precisamos continuar conhecendo a Deus. Não podemos parar no tempo. Então precisamos de aperfeiçoamento. Se hoje você já serve a Deus e já faz a obra de Deus, glória a Deus, mas você precisa melhorar ainda mais, porque Ele quer que você dê muito fruto. Ele ainda tem muita coisa para fazer através da sua vida. Então não ache que já está no topo, não. Entenda que Deus quer te usar ainda mais. Ele sabe que você pode ir além. E Ele quer que você vá além. Então, nessa noite, receba essa palavra. Seja aperfeiçoado por Deus. O Espírito Santo faz isso, como nós estamos aqui aprendendo na palavra. Vamos avançar. Versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Foi o que eu falei agora há pouco, né? Tem coisas que não deu para Jesus falar. Mas sabe quem fala? O Espírito Santo. Então, a terceira coisa é isso. Qual é a primeira coisa? É a gente entender o propósito de Deus para a nossa vida. A segunda é a gente saber que nós somos um instrumento que vai abençoar outras pessoas. Então, isso nos leva a vencer as aflições. E a terceira coisa é entender que o Espírito de Deus é que vai fazer o que diz o versículo 12. Ele vai nos fazer entender todas as coisas. Porque Jesus não podia falar todas as coisas ainda. Mas o Espírito Santo fala. Fala hoje, fala com você aí. Como eu disse, ele vai falando aos poucos. Tem coisa que você ainda não vai saber hoje, mas o Espírito Santo vai falar para você no futuro, em breve. Ele vai te esclarecer, ele vai te fazer entender aquilo que você não entende hoje. Mas é necessário entender que é ele que vai fazer isso. Então, como é que você vai fazer? Você vai ter um relacionamento com ele. Você vai ter intimidade com ele. Aí você pode me dizer, mas eu já tenho, então tenha mais. As águas são profundas. Tem águas que dão nos pés, tem águas que dão nos joelhos, tem águas que dão nos lombos, mas tem águas profundas que só nadando para você poder ir. Então você precisa avançar de nível, você precisa crescer na presença de Deus. Quanto mais você cresce na presença de Deus, você diminui na terra. Foi o que João Batista falou. Convém que ele cresça e eu diminua. Isso é profético. Não é à toa que João Batista era um profeta. Quando ele falou isso, ele estava falando sobre o ministério. O ministério de Jesus ia crescer e o dele ia diminuir. Mas ele também estava falando profeticamente. A nossa vida, Jesus precisa crescer, tomar espaço. Como diz Paulo, Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, porque o eu diminuiu.
Então esse processo é necessário para que a gente possa, então, viver essa plenitude do que Deus tem na nossa vida. O versículo 12 fala: ele não poderia dizer tudo, mas o Espírito Santo vai dizer. Versículo 13 confirma: ainda tenho muito que dizer. Perdão, o 13 diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciar o que há de vir. Veja só, aqui confirma o que estávamos falando. O Espírito Santo falará todas as coisas. Glória a Deus. Glória a Jesus. Se você quiser colocar um comentário, acrescentar algo, ou então fazer um pedido de oração, ou então somente nos saudar, fique à vontade. Sejam muito bem-vindos vocês que entraram. Estamos vendo nessa noite João capítulo 16, onde Jesus está instruindo seus discípulos a vencer as aflições. E nós passamos por aflições. Eu passo e você também. Mas precisamos, primeiro, entender que há um propósito. E isso está aqui. Versículo 4. Também precisamos entender que nós somos uma ferramenta de Deus sendo preparados para ajudar o próximo. Que nós não somos isolados, não somos um ser perdido no universo. E terceiro, o Espírito Santo é que ensina todas as coisas. Então temos que ter ele como mestre, professor, está junto do Espírito Santo. Então, como é a nossa intimidade com ele? Busque isso. Fale para ele, Deus, eu preciso ser íntimo, eu preciso ter profundidade contigo. E assim você vai entender mais e mais do que Deus tem na sua vida. Vamos avançar. Versículo 14, ele diz: o Espírito Santo me glorificará, porque há de receber do que é meu e anunciar a vocês. Então aqui ele está falando que o Espírito Santo vai glorificar a Jesus, e é o que acontece. Toda vez que você tem esse relacionamento com o Espírito de Deus, você vai ver que a sua vida vai glorificar a Jesus. As pessoas vão dizer: Jesus existe, Jesus está vivo, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, olhando para a sua vida. Então esse é o propósito, nós temos que ter uma vida que fale, reflita isso, faz as pessoas poder dizer isso. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e me vereis, porquanto vou para o Pai. E aqui nós vamos avançar para que nós possamos concluir, tá bom? Você pode ler todo o capítulo aí na sua casa, meditar, pedir para o Espírito de Deus, como eu disse, né, o Espírito Santo que ensina todas as coisas, pedir para o Espírito de Deus te dar entendimento. Toda vez que você lê a Bíblia, peça para o Espírito Santo. Faça uma oração. Não precisa ser uma oração longa nesse momento, mas faça. Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha me dar o entendimento, venha iluminar a minha mente, venha me dar conhecimento, né? Não precisa ser com essas palavras, mas fale com as suas palavras. E que o Espírito Santo venha me fazer entender a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela verdadeiramente é aquilo que você entende. Porque a palavra aqui na Bíblia, se eu não entender, ela não vai se tornar a palavra de Deus na minha vida. Ela só vai de fato ser a palavra de Deus quando eu entendo o que Deus quer falar comigo. A comunicação só acontece quando o emissor da mensagem alcança o receptor. Se eu falar algo que você não entender aí, se eu falar em um idioma que você não entende, se eu falar uma palavra que você não conhece, a mensagem não completa. É a mesma coisa é a palavra de Deus. Se eu não entender o que eu estou lendo, então a palavra de Deus não alcançou o objetivo do meu coração. Então eu preciso pedir para o Espírito Santo que eu possa entender, porque ele é o autor. Então você lê a Bíblia do lado do autor.
Você chama o autor para te explicar, como disse aquele eunuco, né, da rainha Candace. O eunuco falou assim: "Como eu posso entender se alguém não me explicar a palavra?" E quem explica é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que explica. Nós já aprendemos isso. Versículo 13, né? Quem explica é o Espírito. Então vamos avançar. Vamos ver no versículo 24. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Então aqui temos a quinta coisa, né? O perdão, a quarta. Precisamos usar o nome de Jesus. Não tem como a gente sair das aflições sem usar o recurso que ele deixou para nós. Qual recurso você tem? Quando você olha para a situação que você está vivendo, e quando eu olho para as situações da vida que eu passo também, a gente não vê um homem que possa ajudar, às vezes não tem um médico que possa ajudar, às vezes não tem um advogado, um juiz, às vezes não tem um sábio que possa dar um conselho, às vezes não tem alguém com poder, com autoridade que possa ajudar, alguém forte, alguém capaz. Então, qual é a solução? Temos que recorrer àquele que pode. Então, o nome de Jesus é a ferramenta. O nome de Jesus é a saída. O nome de Jesus é a solução que ele deixou aqui na terra. Aleluia. Ele deu a nós a autoridade do seu nome para nós usarmos. Então, faça isso. Use o nome de Jesus. Então, você está aprendendo nessa noite com a palavra de Deus que você só vai vencer as aflições da vida se você tomar posse do nome de Jesus. Tem pessoas que estão usando outros nomes. Tem pessoas que não estão usando o nome de Jesus, conhecem, mas não está usando. Tem pessoas que falam, 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 reclamam, reclamam, choram e choram, mas não fazem aquilo que pode mudar a situação. Porque você já olhou para todo lado, e eu também já passei por isso, de olhar para todos os lados e não ver a solução. É como um fundo de um poço. Todos os lados têm parede. Para baixo não tem saída. Então, o nome de Jesus está sobre todo nome. É Ele que está lá em cima, trazendo a luz, a solução, a resposta para tirar-nos do poço. Estou usando aqui uma parábola para a gente entender que só tem um caminho para sair, é para cima. Só tem um nome sobre todo nome, é o nome de Jesus. Então tome posse dessa autoridade nessa noite. Que você possa sair daqui dessa live sabendo os passos. E se você não pegou, pode voltar depois e assistir, para que não fique repetitivo. Mas o quarto passo, use o nome de Jesus Cristo. Como é que usa o nome de Jesus? Você tem que ter autoridade no nome dele. Se você ainda não tem essa autoridade, você precisa passar a ter. Como é que tem? Quando você passa a ser um filho de Deus, quando você passa a ter confessar a Jesus, porque a Bíblia mesmo diz: "A todos que o receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos ou chamados filho de Deus". Eu vou ler com você esse texto. Está em João mesmo, no próprio livro de João, no capítulo 1, né. Então isso aqui é muito importante para a gente poder entender o princípio de todas as coisas. Como é que eu posso ter autoridade no nome de Jesus, se eu não estou nele, se ele não está em mim? Se ele não me concedeu essa autoridade, como é que eu posso usar a autoridade do nome de Jesus se eu não recebi essa autoridade? Mas nós recebemos aqui, ó, veja João capítulo 1, se você quiser, você também pode abrir aí na sua Bíblia. Olha só, vamos ver aqui qual o versículo. Versículo 11, João capítulo 1 e versículo 11. Ele veio para o que era seu, Jesus veio para os judeus, e não o receberam, o crucificaram. Mas todos que receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome, os quais não nasceram só do sangue,
nem do homem e da mulher, mas nasceram da vontade de Deus, nasceram de Deus. E a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do único Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Então aqui está escrito, todos que receberam, versículo 12, capítulo 1, versículo 12 de João, todos que o receberam têm o poder de ser filho de Deus. Então, é assim que a gente tem autoridade. Então, se você nunca recebeu Jesus, nunca confessou, é necessário fazer essa confissão. Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, no teu coração, crendo que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com a boca se faz confissão para a salvação e no coração se crê para a justiça. Então é necessário, a Bíblia orienta e dá o caminho, é necessário confessar Jesus como Senhor para guiar a tua vida e como Salvador para que no dia que você passar para a eternidade, que eu passar para a eternidade, possamos ter um garantidor, esse garantidor que dá certeza do nosso destino final. E ele chama-se Jesus de Nazaré, porque ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só existe um caminho que leva para Deus, esse caminho é Jesus Cristo de Nazaré. E você que já está nesse caminho, você que já está no caminho estreito, passou pela porta apertada, você rejeitou o caminho largo, a porta larga, você está no caminho estreito. Então você precisa prosseguir usando a autoridade do nome de Jesus que você tem. Se você não usa, passe a usar. E você vai ver o que vai acontecer. A intimidade que você tem com Deus vai te dar cada vez mais autoridade. Veja que é um processo. Entender o propósito, saber que Deus vai me usar para abençoar outras pessoas, o Espírito Santo me orienta, me ensina, me ajuda, me capacita para que eu possa usar o nome de Jesus com autoridade. Eu só vou poder usar se eu passar por essas etapas. E para finalizar, versículo 26. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai ama vocês, visto como vocês me amaram e creram que saí de Deus. Saí do Pai e vim para o mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Então, o que ele está dizendo? O Pai, ele ama vocês, então nem é necessário Jesus clamar ao Pai por nós, porque o Pai nos ama. Mas a Bíblia também diz que ele intercede por nós. Porque esse é o papel, esse é realmente o momento ali em que se cumpre a palavra de Deus. Porém, é necessário entender o amor de Deus. Ele está falando desse amor. Versículo 29. Disseram os seus discípulos: Eis que agora falas abertamente e não por parábola. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisa de alguém que te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Responderam Jesus: Vocês creem agora? Chegará a hora, e já se aproxima, em que sereis dispersos. Ou seja, na hora que Jesus foi preso, né? No Getsêmani. Cada um para a sua casa, me deixarão só, mas não estou só porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. E para finalizar, você que ficou até o final, tiveram pessoas que passaram, não ficaram até o final, talvez tenha o seu motivo para isso, eu entendo, né? A pessoa que não pode, porque realmente tem outra coisa a fazer, mas é você que ficou. Que Deus abençoe a sua vida com essa palavra final. E que Deus abençoe a todos que passaram também, que todos receberam a palavra de Deus. Mas no final está dizendo o seguinte: Jesus diz assim: Eu não estarei só, o Pai estará comigo. Vocês vão ser dispersos, vocês vão ser perseguidos, vocês vão se esconder. Foi isso que aconteceu. Quando Jesus foi preso, ele disse assim: Se vocês estão procurando a mim, deixem ir os meus discípulos. Então os discípulos foram embora. Jesus intercedeu por eles ali, naquele momento de aflição. Se entregou e protegeu seus discípulos. Enquanto a maioria faz o contrário, né? Tenta se livrar e diz assim: vai na frente aí. Ou então diz assim:
fiquem comigo, porque vocês são meus discípulos, vocês precisam me defender. Mas Jesus fez o contrário, protegeu. E eles foram embora, foram se esconder da perseguição, do risco de morte. E Jesus ficou só com o Pai. E no final ele diz: Eu tenho-vos dito isso, para que tenham paz em mim, porque vocês terão aflição no mundo, mas tenham bom ânimo, porque eu venci. Então aqui Jesus está dizendo: Eu vos disse todas essas coisas, eu falei que vocês vão ser perseguidos, eu falei que vai ter aflição, eu falei que vai ter perseguição, eu falei tudo isso, não foi para assustar vocês. Aleluia. Não foi para que vocês fiquem com medo. Então é a mesma coisa que eu falo para você nessa noite aqui, no final dessa live. Eu falo exatamente a mesma coisa para você. Eu não falei disso hoje para assustar você. Eu não falei que é necessário confessar Jesus para ter salvação, não foi para assustar você. Eu não falei esse texto que é difícil, é um texto que fala de luta, fala de dor, fala de perseguição, fala de morte. Eu não falei desse texto para assustar. Eu estou exatamente falando do versículo 33. Eu disse isso para que você tenha a paz de Deus no seu coração. Por quê? Porque você vai saber que apesar de tudo isso que foi dito, o Senhor é contigo. Aleluia. É assim que eu quero terminar nessa noite. A última coisa é ter a certeza que Ele está conosco do início ao fim. Ele está com você. E Ele é vencedor. E se Ele venceu, você vai vencer. Essa certeza é o último passo. Ela não pode sair do teu coração. Você vai chegar no nível em que você já usa o nome de Jesus e agora você consegue ir para o próximo nível, que é ter a certeza, ter o ânimo renovado, ter sempre bom ânimo. Sabe por que que você tem sempre bom ânimo? Mesmo nas lutas, mesmo na dificuldade, o seu ânimo não vai para baixo, você não vai ter tristeza, por mais que passe um momento, não vamos dizer que a pessoa passar por um momento de aflição, um momento de tristeza, ou até mesmo passar por um momento de depressão, não vamos dizer que isso é porque não tem fé, não. Todo ser humano pode passar, são dificuldades da vida, porém eu quero te dizer que você vai passar e vai subir de novo. Eu quero dizer que você não vai ficar nessa aflição, você não vai ficar na depressão se você estiver passando ou já passou ou vier a passar. Não, você não vai ficar na aflição. Ele está falando aqui, eu falo para você em nome dele, em nome de Jesus. Você vai ter bom ânimo, porque ele já venceu e você também vai vencer. Aleluia. Não tem como você não vencer se você estiver do lado certo, do lado do exército vencedor, do lado do general vencedor, daquele que nunca perdeu. Ele falou assim: Eu venci. Glória a Deus. Então ele está dizendo para você: olha, esteja comigo, porque eu venci. E se você estiver comigo, você vai vencer também. Aleluia. O Espírito de Deus coloca no teu coração essa palavra, abençoa a tua vida nessa noite. Agradeço a você que está aqui, que ficou até o final, também aqueles que passaram por aqui. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa receber essa palavra, seguir esses passos. Depois você pode ver de novo para acompanhar. Eu vou colocar também escrito isso na descrição, para você poder saber os passos de novo, para poder vencer as aflições. Amém? E eu, mesmo sendo repetitivo, eu vou falar, porque eu acho que se você quiser anotar também você pode anotar, e também é necessário às vezes repetir para ficar na nossa mente. A primeira coisa, entender o propósito de Deus na sua vida. Deus tem um propósito para você precisa entender isso. Segundo, saber que você não vive isolado, você vai ser usado por Deus para outras pessoas. Deus quer te usar para a tua família, Deus quer usar a sua vida para abençoar outras vidas. Terceiro, o Espírito Santo é teu mestre, é teu professor. É ele que vai te ensinar. Jesus já foi para o céu, mas ele disse: Vou deixar o outro consolador, o Espírito Santo, que vai te ensinar, vai te capacitar, vai te dizer todas as coisas. E ele vai requerer de você intimidade, relacionamento. Então se aproxime mais e mais dele para você poder aprender com ele. E depois nós vemos que nós precisamos ter bom ânimo, porque temos que usar o nome de Jesus. Esse é o quarto passo, usar o nome de Jesus, usar a autoridade de Jesus. Você vai chegar no nível que você vai ter essa autoridade para usar. Se você já tem, use sempre.
E por último, em quinto lugar, você vai entender que você está do lado certo e você vai ter bom ânimo. O teu ânimo não vai cair. Você vai permanecer firme, fiel, constante, abundante. Por quê? Porque você entendeu que Jesus é vencedor, já venceu e que você está do lado dele, então você já venceu e pela fé, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar agora e apresente a sua vida, apresente suas causas agora. É o momento de apresentar mesmo. Traga para cá o seu pedido de oração. Se você não quiser escrever, não tem problema, mas apresente aí na sua casa. Coloque diante de Deus. Deus é aquela pessoa, Deus é aquela causa. Deus, eu preciso dessa solução. Eu entendi a tua palavra. Eu sei que eu estou passando essa aflição, mas é para que eu possa ser um vencedor. É para que eu possa me aperfeiçoar. E eu já entendi os passos para poder vencer. Pratique isso agora. A partir de hoje, pratique os passos. E você verá que você é um vencedor. Você não vai ser. Você é mais do que vencedor, como diz a palavra de Deus. Você já venceu todas as coisas pela fé. E mais do que vencedor, porque você tem o triunfo eterno, tem a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos por todas as pessoas que passaram por aqui e ouviram a tua palavra. Te agradecemos pelos passos que o Senhor nos orientou, que o Senhor nos deu, pelo teu Espírito. Te agradecemos porque nós cremos no nome de Jesus e que nós vamos agora, a partir de hoje, usar cada vez mais essa autoridade e o ânimo do Espírito vai permanecer na nossa vida. Que assim seja na vida de todos esses que estão conosco, das suas famílias, dos seus lares, em nome de Jesus. O seu Dauro, a Nilza, minha mãe, o Eduardo Queiroz, a Jo Gomes, o Carlos Alberto, Senhor. Todos também que passaram, que não colocaram o seu nome. Abençoa nessa noite sua vida e sua família, em nome de Jesus. Abençoa nossas casas, esposas, esposos, filhos, pai, mãe e a toda a parentela. Abençoa os amigos, os vizinhos, os colegas, os conhecidos, todo aquele com quem nós temos contato, como nós aprendemos nessa noite. E que nós possamos ser um instrumento para a honra e a glória do teu nome, sempre. Para a honra e a glória do teu nome te pedimos e já agradecemos e que possamos vencer. Eu quero declarar pela fé, juntando a minha fé, Senhor, com a de todos que estão aqui, declarando que somos mais do que vencedores. Então você já venceu essa aflição no nome de Jesus. Tome posse dessa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, agradeço mais uma vez. E na quarta-feira que vem, se Jesus não voltar até lá, se Deus quiser, estaremos aqui novamente na live, 9 horas. Então se programe já. Se programe para estar conosco. Você pode acessar pelo canal, @Verdade e Poder. É só escrever no YouTube, na pesquisa, @Verdade e Poder, e você vai achar nosso canal. Boa noite, Deus abençoe. Carlos Alberto, deve ser o pastor Carlos Alberto, imagino eu. Então, você pode escrever no YouTube, @Verdade e Poder, e aí você vai achar nosso canal. Então você já pode se inscrever, você já pode ver os vídeos, tem mensagens, tem pregações. Você pode deixar o seu like lá para ajudar, para que o canal possa crescer, para alcançar outras pessoas. E você também pode acompanhar na quarta-feira a live. Você não precisa do link para poder acompanhar, porque se você tiver inscrito, vai aparecer para você, ou então você pode pesquisar o nome do canal e vai estar lá ao vivo na quarta-feira, 9 horas. Então, se não tiver link, não se preocupe, pode acessar direto, tá bom? Lá no YouTube, no canal. Aí no YouTube, na verdade, tá bom? Eu quero também que você possa continuar conosco, compartilhando também, recebendo essa palavra e que tudo aquilo que falamos e oramos possa ser uma realidade na sua vida e na sua família. Deus abençoe e até a próxima quarta-feira. Se Deus quiser, em nome de Jesus, uma boa noite, uma noite abençoada para todos. Amém. Amém.